poder fazer os bons investimentos. E para administrar, né, administrar esses investimentos, com um pouquinho de conhecimento, você vai aprendendo a administrar. Fiquei interessada no curso e gostaria de receber mais informações. Legal, já passei o link aí por e-mail, depois aqui no final posso passar o link do meu curso. Se você quiser fazer o curso digital, uma mentoria em grupo, uma mentoria individual, me manda um e-mail, me manda uma mensagem no Instagram que a gente pode alinhar tudo isso, tá? Qual seria melhor, CDB pós-fixado ou CDB progressivo? Olha, no momento da nossa economia atual, eu gosto que se for fazer CDB, né, porque CDB é uma coisa que o banco vende. Se você aprender, você pode fazer um pouquinho de tesouro direto, né, que já é outro risco, mas se for fazer um CDB, eu prefiro pós-fixado e com prazo curto, sabe? Não compra aquele CDB de 2, 3 anos, no máximo 6 meses com liquidez diária, tá? Então, se atente para isso, tá? O banco ele fica querendo vender sempre CDB, porque é algum produto que ele está vendendo, né, e com, às vezes, um prazo muito longo. Então, precisa se atentar para duas coisas. Taxa, né, acima de 100% CDI, pós-fixados e com um prazo curto, tá? Não compra CDB de 1 ano, 2 anos, que eu acho que acaba com sua liquidez e pode te prejudicar lá na frente, tá? É bom, para começar comigo, já falei, vou deixar aqui um link, pode mandar um e-mail para mim, que a gente acerta, se alguém quiser fazer uma mentoria individual ou em grupo. Melhor investimento para ter uma renda mensal. O melhor investimento, na minha opinião, tá? Para ter uma renda mensal, eu gosto dos fundos imobiliários. Porque ao invés de comprar imóvel, eu compro um fundo. Nesse fundo tem shopping centers, tem lajes corporativas, tem grandes empreendimentos imobiliários, tem galpões logísticos, né? Que aí as empresas que estão lá, Ambev, Leroy Merlin, Volkswagen, estão lá nos galpões ou nos shoppings, estão pagando os aluguéis e eu recebo a renda de aluguel todos os meses na minha conta, sem me preocupar com o inquilino, sem me preocupar com a reforma, com calote, né, inadimplência. Então, a gente tem lá um gestor do fundo que controla tudo e a gente recebe bem direitinho ali os nossos aluguéis mensais. Tem que saber, aprender que a cota do fundo imobiliário oscila, né? No mercado financeiro tudo tem oscilações positivas e negativas, e que a gente está focando em fazer compras periódicas desses fundos imobiliários na corretora, não é pelo banco, precisa ter uma conta na corretora, e recebe ali os aluguéis todo mês. É uma excelente forma de fazer uma renda mensal, e eu gosto, assim, que falo para os meus alunos, o cara está planejando 10, 15, 20 anos antes de aposentar. Você já vai comprando fundo imobiliário para fazer essa carteira, para poder ir reinvestindo o dinheiro que você ganha mensalmente, para quando chegar lá na frente, só receber os aluguéis. Tá? Aí vai chegar num momento que você não vai mais reaplicar e só receber os aluguéis mensais. Você citou que aplicar em CRI e CRA e ações no Brasil não é uma boa opção. Qual a melhor opção de investimento hoje? Não, é assim, o CRI e CRA, eles podem ser uma boa alternativa. O problema é o seguinte, você vai na corretora, no banco, às vezes eles colocam uma coisa de muito longo prazo, sabe? Então, essas operações de muito longo prazo que eu não gosto, porque a economia pode mudar, a empresa pode, é, a empresa pode passar por dificuldades e tem inadimplência. Por exemplo, quem comprou debêntures das lojas americanas? Até o ano passado, a gente tinha as lojas americanas como uma coisa segura. Então, tem investidores que eu conheço, amigos, até clientes meus, que compraram lá atrás debêntures das lojas americanas e as lojas americanas não vai pagar, virou zero. Tá? Aquele investimento virou zero. Então, essas operações de crédito privado, né? Tudo que é CRI, CRA, LCI, LCE, é tudo crédito privado bancário. Então, por isso que eu sempre falo, vamos começar pelo Tesouro Direto, porque não é crédito privado, é crédito do governo federal, sabe? São os títulos mais garantidos no Brasil. Então, a segurança e a liquidez são excelentes para começar. Por isso que, às vezes, eu falo, poxa, não comece pelo LCI, pelo LCA, porque, às vezes, você investe para 2, 3, 4 anos, precisa de dinheiro e não consegue sacar porque tá bloqueado, né? Só na data de vencimento. Então, não é, na minha opinião, a melhor forma de começar, tá? Mas pode ser usado sim. Próxima pergunta aqui. Deixa eu botar aqui no mute, aqui. Depois eu abro para vocês fazerem perguntas.
Ó, quais os melhores investimentos que você recomenda para quem tem pouco tempo para se aposentar? Aí depende do perfil de cada um. Você pode ter o Tesouro Selic, você pode ter fundo imobiliário, né? Se você tem um montante, quer transformar numa renda mensal, né? Às vezes, vamos supor, às vezes a pessoa ela junta o dinheiro, compra um imóvel para alugar e recebe aquele aluguel. Vamos supor, a pessoa tem lá um imóvel de 200, 300 mil reais e vai transformar isso numa renda para aposentar. Aí, esses 300 mil reais, você está recebendo ali 800, 900 reais por mês. Com o fundo imobiliário, você passa a receber quase 3 mil reais. Assim, livre de imposto de renda, com a segurança mensal de você receber o seu dinheiro, sabe? Então, eu realmente gosto muito dessa questão do fundo imobiliário, mais do que imóveis para alugar e você ficar dependendo de um inquilino, ficar dependendo ficar sob o risco de ter uma inadimplência, né, de detonar o imóvel, e aí depois a sua aposentadoria fica comprometida, tá? Então, essa realmente são investimentos que eu gosto bastante para aposentar. Então, o pessoal para dentro aqui. Bem-vindo quem chegou depois aí. Bem-vindo para você. Já estamos aqui respondendo as perguntas. Quem chegou depois, não se incomode. Estou aqui gravando. Depois eu vou mandar o link aí, botar lá no YouTube. Ó, o VGBL é uma boa opção de investimento para o final da vida, ou dizer que não entra na forma de partilha. Tá, o VGBL é uma vantagem para quem fica. Para quem vai, não acho tão legal. Por quê? Eu tenho observado os VGBLs no Brasil, nos grandes bancos, até nas corretoras, e é um investimento que ele tem rendido muito pouco, tá? E VGBL, para você ter ideia, não é investimento, tá? É um seguro. Ele não, inclusive, os investimentos são lá regulados pela CVM, o PGBL e o VGBL das Previdências são regulados pela SUSEP, né? Que é a superintendência que cuida de seguro privado. Tá? Então, não é considerado investimento, é seguro. E a rentabilidade é muito pouca. Então, e às vezes as pessoas planejam mal, elas começam a depositar em previdência privada e aí quer resgatar antes. Se você pensar em resgatar nos primeiros 2 anos, você perde 35% do capital depositado, não é sobre o lucro. Sabe? Então, eu vejo muita gente se decepcionando, precisando resgatar antecipadamente e perde um patrimônio gigante, né? Muita coisa. Então, a rentabilidade é pouca. Lógico, se a pessoa morre, é a forma mais fácil, né, de você passar, de fazer a sucessão. Porque, como é um seguro, né, você já no falecimento já vai lá na seguradora e recebe, e a pessoa já passa para os sucessores, né, para os herdeiros. Então, é muito bom realmente para a questão de sucessão. Mas e para você que está depositando, quer curtir a sua vida, e no final da vida, depois, se você não conseguir curtir mais, passa para os herdeiros. Ok, entende? Mas eu não vejo como uma boa opção para você estar pensando assim, não, eu vou só depositar para deixar para os herdeiros. Pode ser, mas para você viver e depois o restante passar, eu não vejo como uma boa opção, porque a rentabilidade é muito pouca. Se você precisar sacar antes, a tributação é muito grande, sabe? Então acaba que não fica tão vantajoso. Eu estava até fazendo uma reunião mais cedo com um aluno meu, e a gente estava comentando, poxa, para a questão de sucessão, para quem tem um patrimônio maior, pode pensar num fundo exclusivo, pode, por exemplo, fazer assim, olha, eu quero contratar um seguro que se eu morrer, minha família recebe, sei lá, 100 mil, 200 mil para poder ter acesso ao meu patrimônio. Talvez seja uma boa opção. Então, tem que realmente estudar caso a caso, sabe? E não cair nessa ideia do corretor, porque você chega no corretor, olha, faz a previdência, que é a melhor coisa, é um investimento e a sucessão é muito fácil. Então, assim, a gente realmente é. Mas será que o dinheiro vai render? Será que se você estivesse depositando em outras aplicações, não teria uma rentabilidade maior e você poderia usufruir melhor desse dinheiro e depois passar o restante para os seus herdeiros? Sabe? Então, fica essa, 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 esse pensamento, né? essa ideia, tá? Porque nada aqui no mercado financeiro existe uma resposta única, porque às vezes vai ser bom para um determinado caso, vai ser bom para o outro, né? Para quem é muito novo, porque cara não na minha opinião, o cara tem uma idade aqui ainda 30, 40, 50 anos, na minha opinião, tem que mexer com previdência privada, sabe? Tem que aprender a investir e fazer bons investimentos para fazer isso render mais, tá?
Quero migrar meu PGBL para outro investimento na aposentadoria. Qual o melhor? Então, assim, uma vez que você tem um PGBL, e se você está naquele período de carência, fica ruim você sacar, porque você vai perder um patrimônio muito grande. Então, o que, que eu faço geralmente com os meus alunos? Olha, está aqui o PGBL, está em que banco? Banco A, B, C e D. Vamos ver a rentabilidade. Está rendendo muito mal. Então, você está depositando ali, a rentabilidade está abaixo da Selic. Então, como não dá para sacar, por conta da carência, vamos procurar numa corretora algum PGBL que tenha uma rentabilidade melhor e a gente faz uma portabilidade até passar o período de carência rendendo um pouquinho mais. Depois que passa o período de carência, você pode sacar, aí vai migrar para o fundo imobiliário, para o Tesouro Selic, para investimentos internacionais, sabe? Aí você vai poder fazer uma carteira com mais liquidez, tá? O melhor investimento com segurança é o Tesouro Selic, na minha opinião. Hoje, o melhor investimento com segurança e liquidez é o Tesouro Selic, tá? Baixo risco, então o Selic é para baixo risco e liquidez. No médio prazo, os fundos imobiliários, um tesouro pós-fixado. A pessoa está falando aqui, olha, eu quero suprir despesas em moeda estrangeira. Então, eu acho muito importante a gente ter essa preocupação de colocar parte dos investimentos de forma internacional e você proteger o seu patrimônio em moeda forte, né? Pode ser em euro, pode ser em dólar. Geralmente eu levo para os Estados Unidos porque é o maior mercado do mundo, é mais fácil tem mais opções de investimentos, tem uma boa rentabilidade, então o dinheiro pode ficar rendendo lá nos Estados Unidos, depois você converter em euro quando você precisar ir para a Europa se você quiser, tá? Então, as escolhas mais rentáveis, né? Assumindo riscos maiores ou escolhas mais seguras. Então, é assim, a gente começa com Tesouro Selic, com Tesouro IPCA, com fundo imobiliário, são as coisas que têm uma certa tem liquidez 100%, tem uma boa rentabilidade para curto e médio prazo. Aí você quer alavancar um pouquinho mais, aí a gente vai pensar em entrar no mercado de ações, mas talvez nem seja tão vantajoso no Brasil. Para entrar no mercado de ações, eu prefiro o mercado internacional, porque é um mercado que são grandes empresas, empresas sólidas, o mercado é mais sólido, a proteção ao investidor é mais sólida. Você vê aqui no Brasil, as lojas americanas quebraram, né? Quebrou. E deu prejuízo para todo mundo. Quem tinha as ações perdeu 90%, quem tinha debêntures perdeu 100%. Então, o mercado americano, ele preserva, ele protege muito mais o patrimônio. Então, eu prefiro, quando se trata de risco mais elevado, no caso de ações, até porque o mercado americano é mais seguro do que o nosso. Tá? O Brasil é o 47º em nível de risco, não é nem grau de investimento, risco, grau de risco especulativo, né? Enquanto os Estados Unidos é investimento. Então, quando a gente muda um pouco do dinheiro daqui para os Estados Unidos, a gente está, na verdade, protegendo a carteira, né? Enquanto que no Brasil a gente está correndo o risco de tudo que acontece aqui pode uma hora dar um problema e a gente juntar o dinheiro e lá na frente, daqui a 5, 10 anos, não sei, será que a gente vai caminhar para ser um país mais forte, mais sólido do que hoje, ou vai se parecer um pouco mais com a Argentina, né, que perdeu totalmente o controle, a inflação mais de 100%, o dólar era 1 para 1. Eu lembro que eu fui viajar com minha filha, olha, pra vocês terem ideia, olha só, o peso já foi 1 para 1. Então, assim, o argentino já foi rico, né? Porque com o peso comprava um dólar. Ele era rico internacionalmente. Quando eu fui viajar com minha filha, que ela estava com 10 anos, há uns 4 anos atrás, aí eu falei, papai, quero conhecer neve, né? Nem eu conhecia, minha filha queria conhecer neve, a gente foi para Bariloche esquiar. Eu lembro que eu levei uns dólares que eu tinha, com $1 eu já comprava 18 pesos, 18 há 4 anos atrás, e já tinha sido 1 para 1. Agora, nessa crise, se você olhar lá o oficial, com $1 você compra 250 pesos. No paralelo, tem aqueles câmbios lá no meio da rua, com $1 você compra 300 pesos. Então, pense vocês como que o povo argentino, empobreceu em relação ao resto do mundo, porque o dinheiro dele já não vale. Não dá para o argentino mais viajar para fora, né, fazer uma viagem internacional, comprar coisas importadas, porque acabou. Então, por isso que eu sempre falo, olha, planejar a aposentadoria é muito importante que você tenha um dinheiro fora do Brasil, porque, por exemplo, se quem tinha lá $100.000 lá atrás, continua com $100.000 mais a rentabilidade. Agora, o câmbio que saiu de 1 para 1, né, na Argentina para 300, o cara ficou pobre. Então, e ficar pobre depois de velho, depois de uma idade mais avançada, falar velho é porque eu já estou velho, estou com barba branca, cabelo branco. Então, meu pai fala, papai, minha filha fala, papai, você está ficando velho. Eu falei, filha, é o nosso destino. Então, assim, depois de uma certa idade,
a gente precisar de, caramba, o país quebrou, eu me programei para ter uma vida boa, uma vida mais segura, o país quebrou e eu quebrei junto. E aí? Então, por isso é sempre importante a gente ter essa consciência. Olha, parte do meu dinheiro, mesmo de pouquinho em pouquinho, vou mandar lá para fora. E hoje eu tenho preferido instituições nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente tem algumas empresas que fazem investimentos, mas são empresas brasileiras, né, que operam com empresas americanas em conjunto. Então eu prefiro o seguinte.